Como técnicos de instrumentação, vocês aprenderam que a principal função de qualquer sistema de controle é de manter o processo de uma fábrica dentro de um valor pré-determinado ou próximo a ele, chamado de ponto de ajuste. Por exemplo, sistemas de controle são usados para manter as variáveis de um processo, tal como nível, temperatura, vazão ou pressão, dentro de valores desejados. Para controlar um processo, o sistema de controle deve desempenhar certas funções básicas. Ele mede a variável de um processo e compara este valor ao ponto de ajuste. Se estes dois valores não forem iguais, o sistema responde levando o valor medido de volta ao ponto de ajuste, manipulando uma variável do processo. Essas funções podem ser apresentadas por um diagrama simplificado. O círculo representa um instrumento que realiza tanto medição como leitura. Este desempenha a função de um medidor. A medição em um sistema de controle pneumático é frequentemente desempenhada por um transmissor que mede o valor de uma variável do processo e envia um sinal que representa este valor. Uma variável do processo que pode ser medida é também chamada de variável controlada. O sinal do transmissor é enviado a um processador de sinais automáticos, aqui representado por este retângulo. Em sistemas de controle pneumático, o processo automático de sinais está geralmente acompanhado de um controlador. Um controlador compara o sinal do transmissor com o do ponto de ajuste. Caso seja necessário, ele enviará um sinal com função corretiva. O sinal do controlador é enviado a um elemento final de controle, que está representado por um trapézio. O elemento final de controle, tal como uma válvula, manipula uma variável do processo. Esta variável é frequentemente chamada de variável manipulável. Através da manipulação de variáveis, o sistema de controle mantém o processo no ponto de ajuste. Uma variável do processo que é mantida em um valor pré-determinado é também chamada de variável controlada. O diagrama que acabamos de ver representa um sistema de controle de elemento único. Um sistema de controle de elemento único geralmente monitora e manipula uma variável para mantê-la controlada no ponto de ajuste. No entanto, muitos sistemas que vocês terão de manter, pesquisar e reparar não serão tão simples. Em sistemas de controle de múltiplos elementos, mais de uma variável do processo pode ser monitorada e mais de uma variável do processo pode ser controlada para que esta esteja no valor desejado ou próximo a ele. Isto significa que um sistema de controle de múltiplos elementos pode ter mais de um elemento de medição, mais de um elemento de controle ou mais de um elemento final de controle. Nosso objetivo neste programa é aprender como os sistemas pneumáticos de múltiplos elementos funcionam para manter uma variável do processo em um valor desejado ou em torno dele. Para abordarmos esse assunto de um modo que será útil a vocês como técnicos, nós examinaremos inúmeros sistemas de controle pneumáticos de múltiplos elementos que são frequentemente utilizados em uma fábrica. Daremos uma olhada global no projeto e função de um processo e veremos como os elementos e componentes individuais em um sistema trabalham em conjunto para manter a variável do processo no ponto de ajuste. É evidente que sistemas de controle variam no projeto e no funcionamento. Portanto, os exemplos que usaremos podem não ser exatamente iguais aos sistemas em que vocês trabalharão. No entanto, os princípios básicos do controle de processo de múltiplos elementos que discutiremos podem ser aplicados aos sistemas que encontrarão em sua fábrica. Em seu treinamento, vocês aprenderam alguma coisa sobre sistemas de controle de elemento único. Mas uma boa maneira de introduzi-los ao sistema de múltiplos elementos é ver como dois sistemas de elemento único trabalhando conjuntamente mantêm uma única variável controlada no ponto de ajuste. Vejamos um exemplo de como isso é feito. Aqui vemos uma ilustração significativa de um processo de troca de calor que é usado para converter água em vapor para uso na fábrica. Este sistema é projetado de tal modo que o vapor deixa o trocador de calor a uma determinada pressão. O sistema funciona da seguinte forma. A água entra na carcaça através deste tubo para manter o nível d'água na carcaça em um valor já pré-determinado. Simultaneamente, o vapor flui através deste encanamento e dentro dos tubos. Conforme o calor circula, ele aquece a água da carcaça e a transforma em vapor. O vapor sai do trocador de calor através deste tubo.
Quando a água é aquecida, o vapor dos tubos se condensa e é drenado através deste encanamento. Neste exemplo, a variável controlada é a pressão de vapor na saída do trocador de calor. A pressão de vapor é mantida por duas variáveis: o fluxo de vapor nos tubos e o nível d'água no trocador. Caso haja muito ou pouco fluxo de vapor passando através dos tubos, a água na carcaça não se transformará em vapor no ritmo correto e a pressão do vapor que sai do trocador de calor não será mantida no valor desejado. Do mesmo modo, se a água da carcaça não estiver no nível correto, a pressão do vapor na saída do trocador de calor não será devidamente mantida. O que nós precisamos é de um sistema de controle que possa manter o fluxo correto de vapor através dos tubos e que possa manter o nível d'água correto na carcaça. Usaremos os instrumentos necessários e veremos como eles controlam automaticamente o fluxo de vapor e nível d'água para manter a correta pressão de vapor na saída do trocador de calor. Necessário regular o fluxo de vapor em nosso exemplo não é uma válvula de escape, mas uma válvula de escape é útil para que possamos explicar o que significa ser não linear. Podemos ver neste corte lateral que a haste da válvula está conectada ao disco da válvula. Quando a haste se move, o disco também se move para controlar o fluxo através do tubo. A relação existente entre o curso da haste e o curso do disco é linear. Quando a haste percorre 50% do seu curso, o disco também percorre 50% do seu curso integral. No entanto, a relação existente entre o curso da haste e do disco e a porcentagem do fluxo que passa através do tubo não é linear. Quando a haste e o disco percorrem 50% de seu curso, teremos mais da metade do fluxo total passando através do tubo. Isto está indicado pela área sombreada, que mostra que mais de 50% do tubo está aberto, justificado pela forma do tubo e pela forma do disco. Para este elemento final de controle não linear, significa que uma porcentagem específica na movimentação do disco da válvula não implicará necessariamente na mesma porcentagem de mudança de fluxo. O elemento final de controle atua de modo a controlar o fluxo de vapor. O posicionador e o atuador respondem ao sinal do controlador e posicionam a tampa da válvula para regular o fluxo de vapor através dos tubos. Agora que já vimos como o sistema de controle do fluxo de vapor é montado, vejamos o sistema de controle que foi projetado para manter o nível d'água na carcaça. Como dissemos, o nível d'água também deve ser controlado para manter a pressão de vapor fora do trocador de calor. Neste sistema, o nível d'água é determinado por um indicador de nível que está conectado a um controlador do nível. Como o controlador de pressão que vimos, este controlador de nível detém as funções de medição e controle em um só instrumento. Vejamos o diagrama para sabermos mais sobre este controlador. As letras L e T representam a parte medidora do instrumento, que é um transmissor de nível. Estes símbolos indicam que os elementos de controle são do tipo proporcional e integral. Isso assegura que caso o nível se afaste do ponto de ajuste, a saída do controlador continuará regulando o elemento final de controle, até que o nível atinja o ponto de ajuste novamente. O sinal do controlador é enviado até o elemento final de controle. O elemento final de controle é uma válvula que é operada por um atuador com um posicionador semelhante à válvula de vapor que vimos anteriormente. Se olharmos para o diagrama novamente, veremos que o elemento final de controle também é não linear. O posicionador e o atuador respondem ao sinal do controlador para regular a entrada d'água na carcaça e manter o fluxo d'água. Esses dois sistemas de controle, o sistema de fluxo de vapor e o sistema de controle do nível, funcionam para manter a pressão de saída de vapor do trocador de calor no ponto de ajuste. Existem duas variáveis controladas, nível d'água e pressão de vapor. Se o valor de alguma dessas variáveis controladas se alterar, seu sistema responderá interferindo no fluxo de vapor ou no fluxo d'água, de modo a trazer a variável controlada de volta ao ponto de ajuste. No exemplo que vimos nesta parte do programa, dois sistemas de controle separados foram utilizados para ajudar a manter uma única variável controlada no ponto de ajuste. O sistema do fluxo de vapor e o sistema de controle do nível são ambos necessários para manter a pressão de vapor fora do trocador de calor e no valor desejado.
Neste ponto, você deve rever as informações lendo novamente a primeira parte do texto e respondendo as questões. Assegure-se de ter resolvido com seu instrutor qualquer dúvida que tenha em relação ao equipamento. Controle de proporção. Na última parte, nós vimos como dois sistemas de controle de elemento único podem funcionar juntos para manter uma variável controlada no ponto de ajuste. Para que isso ocorra, cada um dos sistemas de controle comanda uma diferente variável do processo. Nesta parte, nós veremos como um sistema de controle comanda mais de uma variável para manter a variável controlada no ponto de ajuste. Um tipo de sistema de controle de múltiplos elementos que realiza isto é o sistema de controle de proporção. Como o próprio nome indica, um sistema de controle de proporção mantém uma proporção pré-determinada entre duas ou mais variáveis do processo. Em termos gerais, um sistema de proporção simplificado de um sistema de controle de proporção. Neste sistema, temos dois elementos de medição. Um elemento de controle e um elemento de controle final. Cada um dos elementos medidores comanda uma variável diferente do processo, e cada um deles envia um sinal ao elemento de controle. Esses sinais representam os valores das variáveis monitorizadas. Num sistema de controle de proporção, o controlador utiliza-se de uns sinais de entrada enviados pelos medidores para estabelecer o ponto de ajuste. O controlador de proporção compara o sinal enviado pelo outro medidor com o ponto de ajuste. Se houver uma diferença entre este sinal de entrada e o ponto de ajuste, o controlador enviará um sinal corretivo de saída que representa essa diferença. O sinal corretivo de saída enviado pelo controlador dirige-se ao elemento final de controle. Como só há um elemento final de controle neste sistema de proporção simples, o sistema só é capaz de comandar uma das variáveis. Mais especificamente, o elemento final de controle funciona de modo a aumentar ou diminuir o valor da variável controlada. Conforme a alteração na variável manipulada, o elemento medidor detecta a mudança ocorrida e, como resultado, envia um sinal de saída alterado. Este sinal é novamente enviado ao controlador e, quando o sinal enviado se iguala ao ponto de ajuste, o sinal enviado pelo controlador mantém o elemento final de controle na nova posição e o sistema retorna ao equilíbrio em sua proporção adequada. No sistema que acabamos de ver, as duas variáveis eram controladas, mas apenas uma delas é manipulada. A variável que não é manipulada em um sistema de controle de proporção é chamada de variável independente. Seu valor depende da demanda da fábrica e independe de qualquer ação tomada pelo sistema de controle. A variável manipulada pelo elemento final de controle é chamada de variável dependente, porque seu valor depende da ação efetuada pelo sistema de controle. Se aplicarmos os conceitos básicos que aprendemos a um processo específico da fábrica, podemos ter uma versão mais clara de como o controle de proporção funciona. Daremos uma olhada em um sistema que remove as partículas suspensas da água industrial através da mistura de uma substância química com essa água, chamado de sistema de clarificação da água. Inicialmente, daremos uma olhada na função básica de um processo de clarificação e, em seguida, examinaremos um sistema de controle de proporção projetado para manter a proporção correta de substância química para a água industrial. Nessa ilustração simplificada estão alguns dos principais componentes do processo de clarificação da água. Esse processo, em particular, consiste de um tanque de mistura e de um tanque de decantação. A água industrial flui através deste tubo para o tanque de mistura. Uma solução química flui através deste tubo para o tanque de mistura, onde a água se mistura com a substância química numa determinada proporção. A mistura é em seguida transferida para este tanque de decantação. A substância química na mistura faz com que as partículas em suspensão assentem no fundo do tanque. A água limpa no topo é drenada através deste tubo. E após passar por outros processos de limpeza, ela pode ser reutilizada na fábrica ou lançada ao meio ambiente. Um requisito especial do processo de clarificação da água é que deve haver uma proporção específica entre a substância química e a água industrial. Se não utilizarmos substância química em quantidade suficiente, a decantação das partículas suspensas não será suficiente. No entanto, se usarmos muita substância química, haverá desperdício. Portanto, neste exemplo, a variável controlada é a proporção entre a substância química e a água industrial.
Para mantermos a correta proporção de substância química e de água industrial, um sistema de controle de proporção é utilizado. Vamos encaixar este tipo de sistema de controle em nosso processo de clarificação e ver como ele funciona. O sistema de controle para este exemplo contém um transmissor de fluxo para medir o fluxo de água industrial e um outro transmissor